Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcia e eu sou professora de arte. E aqui a gente vai falar sobre a arte na Idade Média. A gente vai entender, dentro da Idade Média, a lei de frontalidade na obra de arte, tá? Mas a gente está falando aqui do início da Idade Média, pessoal, quando ela começou a ser difundida através do cristianismo, tá? E aí a gente está propondo que vocês olhem duas obras, né? Que vocês mergulhem no conceito de frontalidade, tá? E que vocês, a partir do conceito de frontalidade, vocês entendam como eram feitas as obras de arte nesse período, principalmente em Roma, tá? E aí a gente vai fazer uma visita num tour pelas catedrais de Ravenna, onde as obras de arte eram propostas dentro desses templos, tá? Então a gente tem aí o que vem a ser essa lei de frontalidade. Na Idade Média, como era a igreja que coordenava as propostas artísticas dentro das catedrais, eles tinham ideias muito rígidas sobre as pessoas e a importância dessas pessoas dentro de uma obra de arte. Aí a gente está vendo aí, e vocês vão ver quando vocês fizerem um tour, né, pelas catedrais de Ravenna, vocês estão vendo aí que existem figuras que estão centralizadas. Essas figuras centralizadas, elas são as figuras mais importantes de uma obra de arte. Mas essas figuras também, elas estão centralizadas de frente. Elas não estão na lateralidade da obra, elas não são vistas de lado na obra. Geralmente as figuras mais importantes eram colocadas de frente. E tanto os pés, as mãos, todo o corpo era visto de frente. Eram regras que mostravam o poder, né, dessas pessoas diante do outro ser humano que estava ali, que era o observador da obra, tá? E ao mesmo tempo que você vai entender, né, o que é a lei da frontalidade, você vai também fazer uma visita ao site Toda Matéria para entender que na Idade Média existia uma técnica que foi muito difundida nos templos, que era o mosaico. O que é o mosaico? Como que eles produziam a sua arte a partir do mosaico, tá? Eu já vou adiantar para vocês, né, que o mosaico ele era feito a partir de pedrinhas que eles iam prendendo nas paredes dos templos, né, através da argamassa. E muitas dessas pedras eram pedras preciosas também, que adornavam as figuras centrais da obra, tá? No caso, um rei, no caso, um santo, no caso, um papa. E na atividade 2, após você fazer um tour, né, pelas catedrais da cidade de Ravenna, na Itália, você vai fazer uma atividade prática que é desenhar uma imagem dentro da lei da frontalidade e construir a partir do seu desenho um mosaico. Tá? Você pode usar aí, no caso, papel colorido, você não precisa usar pedras. Use um papel colorido e faça essa obra de arte. Entendendo, a lei de frontalidade é importante na atividade, tá, pessoal? Desenhar a pessoa de frente, braços, mãos e pernas, todo o corpo da pessoa de frente, ok? E se você desenhar mais de uma pessoa, você tem que colocar uma como figura central, certo? Na terceira atividade, a gente vai começar a entender um pouquinho de outros elementos que compunham a obra de arte da Idade Média, que era a escultura. E aí nós vamos fazer uma leitura de obra de arte
a partir de um detalhe da cadeira de um trono, né? E esse detalhe desse trono estava em alto relevo. E esse detalhe desse trono não foge também da lei de frontalidade, mas ele vai fazer, o que você vai fazer na atividade 3 é falar, né, o que você está vendo, o que mais te chama a atenção nessa imagem aí, que a gente chama isso de leitura de obra, tá? Na atividade 4, você vai fazer uma pesquisa no Enciclopédia dos Artistas, né, no Enciclopédia da Arte, uma enciclopédia online chamada Itaú Cultural. E lá você vai entender esse conceito de relevo que tem na escultura, tá? E depois, na atividade 5, você vai explicar o significado que a palavra representação assume no texto. A gente tem um texto aqui, eu coloquei o conceito de representação que existe no dicionário, e a gente tem um texto aqui que fala que a escultura é uma expressão da linguagem artística que usa suportes tridimensionais, mas também podem apresentar imagem em alto relevo. Sua origem remonta da pré-história e possui inúmeros artistas anônimos ou não que oferecem exemplares confeccionados com bases em diversos materiais. É uma das formas de expressão artística das artes visuais mais trabalhadas e reverenciadas até hoje. Escultura na Idade Média fala assim: na época da Idade Média, dentro da cultura do cristianismo, as esculturas passam a ser mais simbólicas, ligadas à representação. Então, o que significa a palavra representação aí nesse texto? É isso que eu quero saber. Para isso, você vai lá, né, no dicionário de português do Caldas Aulete, nesse link que eu coloquei aí na atividade 5. Se você quiser, seria até interessante para você, né, reescrever o texto na época da Idade Média, dentro da cultura do cristianismo, as esculturas passam a ser mais simbólicas, ligadas à representação de santos e temas bíblicos, para você perceber qual é o sentido, ou seja, qual é o significado dessa palavra tão importante na ideia, na percepção de uma obra de arte, certo? Dúvidas? Entre em contato comigo no particular. Pessoal, infelizmente eu estou tendo que postar para vocês a atividade aqui, por enquanto, né? Mas não esqueçam de consultar o Google Classroom, tá? Eu sei que alguns professores estão já utilizando essa ferramenta importantíssima. Beijos!